Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aqui pessoal, para quem está chegando agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe em todas as suas redes sociais. Dando continuidade à nossa série Mitos e Lendas da Minha Terra, hoje nós vamos ver uma história muito interessante. Vocês já ouviram falar de histórias de pescador? Geralmente tem muitos exageros, né? Mas vocês verão uma história interessante intitulada de O Monstro do Rio Corda. Curta o vídeo! Olá pessoal, este aqui é o Rio Corda. Ele já foi um grande rio, navegável há décadas. Ele serviu de uma rota comercial fluvial, onde pequenas e médias embarcações navegavam sobre o rio. Então, como vocês podem notar, o rio ele se estreitou. Ele tem algumas indígenas lavando roupa, porque era tradição à beira do rio as mulheres lavarem roupa. E se vocês prestarem atenção, aqui do outro lado ali é chamada Beira Rio, é um dos pontos turísticos e de lazer aos finais de semana. Lá longe dá para observar uma pequena ponte. Então o rio atualmente ele se estreitou, está mais raso e era muito perigoso durante essas décadas. Até a década de 80 era um rio navegável. Hoje a gente só é possível andar de pequenas embarcações como essas, motorizadas ou não. Bem pessoal, aqui como vocês estão vendo, já é o encontro dos dois rios, o Rio Corda e Mearim. Vocês podem notar aqui que já tem uma extensão maior. Dá para ver o rio mais largo, porque são dois rios, o Rio Corda e o Mearim. Lá no centro dá para se perceber uma pequena ilha. Então, mais lá na frente tem um balneário chamado Balneário Guajajara. Lá é o encontro, a divisão entre o Rio Corda e Mearim. Esse porto, pessoal, até a década de 80 era uma rota comercial. Então essa cidade aqui, chamada Barra do Corda, ela tinha outro meio de transporte, que era o transporte daquelas chalanas ou lanchas, como aqui chamam. Então esse porto aqui, chamado Rampa, era onde se aportavam muitos barcos, né, para a questão do comércio local. Então aqui se mantinha uma rota comercial entre várias cidades ribeirinhas aqui do rio Mearim. Então, por o rio não ser mais navegável, vocês podem notar, devido à poluição, o desmatamento da mata ciliar, né, o rio aos poucos ele está baixando cada vez mais o nível. Então antigamente o Rio Corda ele era um rio bastante profundo. Então havia muitas histórias de pescadores sobre monstros do rio. E isso ficou no imaginário da população. Notem pessoal, não sei se vocês vão me entender direito devido ao som do balneário, mas se vocês notarem aqui onde está a ponte, uma
uma pequena ponte. Vocês estão vendo lá, é o lado que está o rio Mearim. Se vocês observarem lá do outro lado, onde tem uma pessoa mergulhando em direção àquelas árvores, né? Se vocês olharem aqui, ó, é o rio Corda, né? O rio Corda. Do lado da ponte é o rio Corda. Dali onde tem uma pessoa mergulhando é o rio Mearim. A diferença da coloração, o rio Corda nesse sentido aqui, ele fica à margem da mata ciliar, ele geralmente tem uma cor mais escura. O rio Mearim tem uma cor mais barrenta, que fica logo a vez, vocês vê aqui, ó, mais escura, mais adiante mais claro. Corda, Mearim. Agora observe outro detalhe, se você entrar na água, há diferença de temperatura também. O rio Corda geralmente é mais frio, a temperatura é fria, e o rio Mearim a temperatura morna. Então o que permeia a imaginário desse povo é justamente daquela época de décadas, é o monstro do rio, que vocês verão em detalhes na continuação do vídeo. Da série Mitos e Lendas da Minha Terra, texto do cronista Osmar Monte, narração e adaptação Cláudio Lino. Barra do Corda, em épocas de chuva e enchentes do rio Corda e do rio Mearim, no passado, era palco de muitas assombrações. Pescadores e banhistas viam coisas horrendas. Ouviam vozes e gemidos, pessoas gritando, pedindo socorro. Embarcações eram viradas e uma força estranha tocava no casco e ameaçava jogar fora quem estivesse naquele bar. Só muita coragem para alguém banhar ou pescar no rio após as 23 horas. Geralmente, à meia-noite, os fantasmas apareciam. O pânico tomava conta do rio. Um completo pesadelo. Muitos mistérios tem o rio Corda. Muita magia existe nas águas cristalinas. Muitas assombrações nas encostas da colina. Só muita fé e reza para afugentar as maldições que perturbavam a cidade, princesa do sertão. Dentre essa estranha criatura está uma assombração do monstro do rio Corda, apelidado pelos indígenas como Pingongó do rio Corda. Pingongó, na linguagem indígena, significa bicho esquisito, bicho peludo, mais ou menos essa definição na linguagem deles. Não se sabia ao certo como era esta estranha criatura. Se era igual ao monstro do Lago Ness, se era igual ao monstro do pântano, se era igual a um grande monstro marítimo que afundava navios, né? Não se sabe o certo se descrever como era este monstro. Se dizia que essa estranha criatura gemia, berrava, uivava, latia e respirava, exalando líquido de fogo e enxofre, capaz de atingir alguém numa distância de 100 metros. Coisa estranha, não? Figura altamente demoníaca. O horário preferido do monstro era meia-noite, quando os ponteiros do relógio da igreja matriz se cruzavam. Tudo podia acontecer. Certa noite, o bicho apareceu para um pescador, o nome de Antônio Feijão. Esse ficou tão apavorado que largou a canoa e deixou a tarrafa, anzol, faca, cigarro, isqueiro. Deixou tudo e correu para a terra firme. As pernas dele falhavam, a voz emudeceu e a vista ficou sem alcance. Um momento arrepiante. Antônio, na corrida, rasgou a camisa, soltou o cinturão, a sandália, a alpercata, quebrou a abotoadura e as calças soltaram do corpo. Que noite tenebrosa! O monstro agitava as águas do rio e descia fazendo barulho, passava pelo beco dos presos, acalmava um pouco quando passava em frente ao convento dos frades capuchinhos, sacudia árvores e soprava areia quando passava em frente ao castelo do Duque de Giz.
era um alvoroço e seguia com ruídos chocantes até mergulhar de vez em frente à ilha, no encontro das águas do rio Corda com o Miarim. Assim, o monstro parecia satisfeito por causar tanto terror.